Bom dia, senador Rodrigo. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite que o senhor nos faz. Expressar aqui uma saudação coletiva aos que vieram participar dessa audiência, ao nosso colega de mesa. Queria sugerir aqui, senador, que, bom, primeiro, antes de mais nada, observar que, antes da observação ainda, apresentar aos senhores o chefe da Floresta Nacional de Brasília, o Robson, que está conosco aqui. Também o Bernardo Issa, que é o nosso coordenador do Núcleo de Gestão Integrada das Unidades de Conservação aqui do Distrito Federal. Está aqui também o nosso colega, que é o chefe da APA, do Planalto Central, e o Clebson, que opera aí nos aspectos da regularização fundiária dessas unidades de conservação. De tal maneira que são parte aqui da nossa audiência e vão participar do nosso debate na medida que for necessário e oportuno algum esclarecimento. Eu estava iniciando com uma observação, que o senador, como de costume, sempre preocupado com a questão ambiental e do desenvolvimento sustentável, denomina essa audiência ou dá o foco a esta audiência voltada para a preservação da Floresta Nacional de Brasília. Esse que é o título da audiência, não é? Isso denota e indica com clareza a responsabilidade que tenho comigo, reveste a cada um de nós que estamos aqui, e especialmente a Comissão de Meio Ambiente do Senado, especialmente nesse caso representada aqui pelo senador Rodrigo, que mais do que ninguém sabe da importância da conservação para a capital federal, para o Distrito Federal, e que todo o movimento em relação aos aspectos ambientais do Distrito Federal tem que ser feito justamente com esse caráter, não é? De entender o porquê que essas unidades de conservação foram criadas, qual é a finalidade, o papel que elas têm e, sobretudo, a importância de preservar essas áreas, mas também, talvez, o próprio senador adiantou aqui, ao fazer seu pronunciamento inicial, percebemos que nós temos áreas naturais ainda no Distrito Federal e no entorno, que jogam um papel igualmente importante para conservar os recursos naturais, sem os quais o Distrito Federal e seu entorno não poderá se desenvolver de forma sustentável, sobretudo considerando o médio e longo prazo. Não é? Nós temos uma apresentação aqui, senador, mas eu vou pedir, inclusive, ao Bernardo aqui que ajude a posicionar apenas num mapa que situa, por favor, Bernardo, que eu sei que situa a localização geográfica da Flona, para percebermos o que é que levou exatamente à criação da Flona. Que está presente no seu decreto, aquela que situa, Bernardo, por favor, em relação... Bom, aqui, só para os senhores terem uma ideia, o conjunto das unidades de conservação, as que estão a cargo do ICMBio, nós temos ainda, e era importante que nós colocássemos no mapa aqui, as unidades de conservação sob a responsabilidade do Distrito Federal, do IBRAM, Secretaria de Meio Ambiente, não é? Mas para os senhores verem que o núcleo do Distrito Federal e seu entorno está realmente contido por essa unidade de conservação. Por favor, Bernardo. Queria que você pudesse chegar naquela aqui. Então, uma das principais finalidades da criação da Flona, e aqui eu estou entendendo que nós estamos dialogando com pessoas que conhecem historicamente, né, essa realidade toda, são moradores, ou que ocupam esses pré-assentamentos, ou no entorno, ou as autoridades que estão aqui, lideranças, então não precisa muitas delongas, mas os senhores veem que elas estão delimitadas justamente nas nascentes dos principais mananciais responsáveis pela formação dos reservatórios de água que abastecem a capital federal. E, além disso, está contido também no próprio decreto, elas foram propostas, como já dito, para ordenar ou para
ser um instrumento de ordenamento, porque a criação em si dessa floresta nacional, ela por si só não garante isso, mas facilita que se ordenasse o processo de expansão e ocupação do solo. Eu acho que todos nós sabemos aqui, também não carece mais detalhes, de que talvez um dos maiores desafios que se constitui também problema para o crescimento e desenvolvimento do Distrito Federal é a sua questão fundiária, propriamente dita, associada à expansão urbana pela intensidade demográfica, que impõe essa situação crítica de difícil enfrentamento, em que nós temos uma necessidade de crescimento, de expansão e pouca terra. Daí, não só do ponto de vista urbano, mas mais rural também. Todos sabem que os movimentos sociais associados à luta pela terra, por exemplo, são responsáveis aqui no Distrito Federal por representar os interesses de milhares de famílias. Só de acampamentos dos diferentes movimentos, pelo que me consta, são aproximadamente 30 senadores, considerando o Distrito Federal e o seu entorno imediato. Imaginem 30 acampamentos de famílias, lutando por um pedaço de terra que se soma à saturação do espaço urbano e, portanto, configurando uma situação de pressão permanente sobre o meio ambiente, os recursos, o que sobrou ainda da cobertura florestal, do cerrado, da sua biodiversidade e, especialmente, sobre a questão dos recursos hídricos. Eu sei que o GDF tem estudos, está fazendo o seu zoneamento ecológico-econômico, a Codeplan fez também. Talvez o Newton não possa nos apresentar hoje, mas é muito importante que a gente faça um debate aberto. Eu acho que aqui também, seguramente, o senador está sempre preocupado com isso, fazendo essa discussão com a população de Brasília, os desafios que estão colocados em relação à questão da água. Então, veja, com relação à situação, então, dessa flona, ela já foi criada numa realidade em que haviam pré-assentamentos, pelo menos no caso do Maranata e do 26 de setembro, que foram ações oficiais, porque partiram do poder público, e que desde o momento que a flona foi criada, não houve uma continuidade no sentido de duas uma. Ou reconhecer esses assentamentos e compatibilizar no plano de manejo a permanência deles, embora isso implicasse numa certa contradição com a própria legislação, porque uma flona, ela em determinadas circunstâncias pode compatibilizar assentamentos humanos, mas geralmente em casos de populações tradicionais, que não seria o caso aqui, mas a lei deveria ter feito essa previsão, talvez, Arthur? Sabe? Ou, se não fosse isso, então o poder público deveria apresentar uma proposta de reassentamento dessas famílias. E não aconteceu uma coisa nem outra. E os problemas só foram se agravando. Porque, além da precariedade desses assentamentos, pré-assentamentos, que não puderam ser consolidados, todos nós sabemos, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, aconteceram outros movimentos de ocupação dessas áreas. De tal maneira que nós estamos nos focando aqui nas 4 porções da flona, mas a situação também atinge outras unidades de conservação, a cargo do governo federal e também do governo distrital. Bom, então, a situação ela é desafiadora mesmo. E o senador fez referência aqui de que nós estaríamos discutindo, tratando, estudando uma maneira de enfrentar esse problema. E estamos mesmo. Mas nós teremos que fazê-lo, e por isso que eu queria registrar aqui a importância dessa audiência pública, nós teremos que fazê-lo através de um método, de uma forma diferente do que tradicionalmente, muitas vezes, é utilizado, de que o poder público chega e cria uma determinada unidade de conservação, muitas vezes sem um necessário debate, uma discussão e envolvimento da população. E nesse caso particular do Distrito Federal, isso que é o mais importante, como nós temos uma série de pressões
Eu sei que quem veio aqui, sobretudo os moradores aí do Maranata, 26 de setembro, de outras ocupações, quer discutir centralmente a situação da Flona. É para isso que a audiência foi chamada da Flona. Mas é necessário compreender também de que, do ponto de vista dos órgãos responsáveis pela gestão ambiental, para cuidar das condições de vida, do bem-estar da população, não só de quem está dentro da Flona e das outras áreas, mas da população como um todo, nós temos que ter um olhar mais amplo. Nós não vamos enfrentar o problema radicalmente, ou seja, ir na raiz dele, se o nosso olhar se prender simplesmente para dentro dessas 4 áreas que, na verdade, correspondem a uma única unidade, que é a Flona Nacional de Brasília. Então, isso que o Instituto Chico Mendes está fazendo, eu vou numa linha aqui conclusiva nesse primeiro momento, para depois fazer o debate, tem muita gente para falar, são 2 coisas. Primeiro, e o mais importante, a gente fala isso aqui numa audiência pública, no Senado, na imprensa, nas audiências que tiverem associada à discussão do plano de manejo da Flona, nós estamos reconhecendo que nós temos um problema e tem que ser enfrentado. Não dá mais para deixar do jeito que está, né? Não pode fazer uma intervenção dentro da área, a maioria das habitações são precárias, com um problema sério, inclusive de segurança pública em relação à energia. Tem áreas que, por incrível que pareça, dentro da capital federal, praticamente ficam isoladas em determinadas épocas, porque não dá para fazer uma melhoria no acesso, e por aí vai, né? Por outro lado, trata-se de uma realidade dentro de uma unidade de conservação que a legislação não permite que nós, enquanto responsáveis gestores, façamos essas autorizações reivindicadas permanentemente. E a gente fica com essa contradição, né? Porque com uma responsabilidade perante a legislação e, ao mesmo tempo, com a sensibilidade social e a obrigação de contribuir para resolver isso, porque como é que pode essas gambiarras, por exemplo, só para falar da questão elétrica, que pode dar um acidente a qualquer momento, né? Com consequências trágicas e indesejáveis por todo mundo. Então, chega de tapar o sol com a peneira, como eu digo, nós temos que enfrentar isso, e o melhor lugar é aqui mesmo. Porque, além de ser o Congresso Nacional, e qualquer mudança disso implica num projeto de lei que altere a configuração da Flona, e nós entendemos que isso pode ser encarado de forma mais ampla, incluindo as outras unidades de conservação que têm problemas semelhantes, tem que passar pelo Congresso. Nem que a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, e o governador Agnello, do Distrito Federal, resolvessem baixar um decreto mudando isso, eles não podem fazê-lo, porque a lei estabelece que a alteração dos limites, recategorização, desafetação, toda essa intervenção, uma vez criada a unidade de conservação, implica numa lei do Congresso Nacional. Então, está muito correto, senador, ao nos chamar aqui. E ao invés de nós, isso é a primeira coisa, então, do Instituto Chico Mendes, reconhecer, nós estamos trabalhando, conhecendo, interpretando a situação, preocupadíssimos porque, ao invés de melhorar, a situação está piorando. Não é? O Ministério Público está presente aqui também na mesa? Não, né, senador? Tá? Vai intervir aqui. Mas o Ministério Público, no seu legítimo papel, nos aciona permanentemente para intervir, inclusive ajuizando ações para desintrusar as unidades de conservação, em defesa do conjunto da população, não só, né? Em nenhum momento o Ministério Público está pedindo para a gente chegar lá e tirar a força, né, as pessoas, mas que é uma solução. E segundo, então essa é a primeira questão, reconhecer, entender e trabalhar para resolver isso. E a segunda, para concluir, é de que ao invés da gente apresentar uma proposta simplesmente do Instituto Chico Mendes, nós iniciamos, senador, uma discussão com o GDF. O GDF também tem uma compreensão, uma visão sobre como enfrentar isso. E a organização dos habitantes, não só dos pré-assentamentos, mas que representados aqui talvez pelo nosso companheiro Jorge Arthur, mas outras lideranças, associações, compondo realmente a organização da população, também tem uma visão de como nós poderíamos enfrentar isso. De tal maneira que o governo federal, com a participação do Instituto Chico Mendes, o governo distrital, né,
com o IBRAM e a SEMA, com a interlocução das organizações, das associações, dos movimentos, e com a mediação aqui do Senado, com a participação direta do Ministério Público Federal, nós entendemos que é possível, de uma vez por toda, nós chegarmos numa proposta em que ganhe a conservação, porque nós estaríamos reconhecendo que tem algumas áreas que já não cumprem mais o papel para o qual ela foi criada, né? Ampliássemos, inclusive, a proteção de mananciais em linha com o que prevê e propõe o zoneamento ecológico e o plano de ordenamento territorial do GDF, esses dois instrumentos de planejamento. De um lado, o zoneamento ecológico econômico, que já dá base para o PDOT, né? Em linha com o sistema, porque tem um sistema, o SNUC, o Sistema Nacional de Dados de Conservação, que envolve a participação direta do governo federal e dos estados, no caso aqui do Distrito Federal, nós poderíamos ter um salto de qualidade, ganhando na proteção ambiental, diminuindo os conflitos sociais e canalizando ações concretas, no caso desses pré-assentamentos que são rurais, não são urbanos, não implicam num parcelamento urbano da terra, para uma gestão do uso da terra e dos recursos naturais em linha com a proteção dos mananciais e da biodiversidade. Então, nossa proposta concreta é essa, nos colocar à disposição, acompanhar a sua iniciativa de integrar os órgãos responsáveis e, num processo transparente, com a mediação de todas as partes, especialmente aqui do Ministério Público, nós trabalharmos o que talvez pudesse ser uma força-tarefa, uma comissão de trabalho, etc., para apresentar, assim, uma proposta integral que resolva o problema da flora e das demais unidades de conservação do Distrito Federal, em benefício da conservação, da preservação, da qualidade de vida e também dos aspectos associados aí à moradia e as reivindicações da terra, né, apresentado por quem está aqui nessa audiência hoje. Quero agradecer inicialmente aí a oportunidade.